Olá, pessoal. Falamos na aula anterior sobre a violência, sobre as definições, sobre alguns autores que nos trazem essa temática tão importante. Hoje vamos falar sobre os tipos de violência, de que forma que eles podem acontecer, como podem estar nos afetando. Então, nós temos aí um tipo de violência que é bem complexa, né? Nós temos aí, inclusive, algumas situações, né, hoje a gente tem, uma luta enorme que traz os amparos da violência contra a mulher. Então, o que que seria essa violência contra a mulher? A violência contra a mulher é qualquer conduta, ação ou omissão de discriminação, de agressão ou coerção ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause algum dano, alguma morte, algum constrangimento, alguma limitação, algum sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou perda patrimonial. Essa violência, ela pode acontecer tanto em espaços públicos como privados. Hoje a gente tem inclusive situações, de violência, muitas vezes aí na mídia, né, no WhatsApp, violência, de uma forma em geral, que trazem e que expõem a mulher de alguma forma, são questões que vão estar violentando a mulher. Ou até mesmo uma violência física, né. A gente sabe aí que as mulheres ficam expostas a questões, às vezes, de estupros, de questões, de vulnerabilidade, ficam expostas, e todo tipo de violência contra a mulher existe uma penalização, né, tanto que a gente tem aí os DISC 180, né, os DISC 190, né, que é da polícia, os apoios que a gente tem no caso de uma mulher ser agredida ou violentada de alguma forma. Nós temos também a violência de gênero. O que que seria essa violência de gênero? A violência de gênero é essa que é sofrida pelo fato de ser mulher, sem distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra condição produto de um sistema social que subordina o sexo feminino. Tem alguns estudos, em universidades, em escolas, onde há esse tipo de violência em relação à questão das idades, né. Uma pessoa, por exemplo, uma mulher mais velha, inserida dentro de uma universidade, e às vezes ela sofre esse tipo de preconceito, porque o que se vê, na maioria das vezes, são, jovens que estão ingressando na universidade e quando se deparam, às vezes, com uma pessoa com mais idade, acometem esse tipo de violência e acabam expondo a pessoa onde ela fica, num grau de situação e acaba tendo algum tipo de desconforto ou de sofrimento psíquico. A violência doméstica. A gente vai falar sobre vários tipos de violência. A violência doméstica, quando que ela pode acontecer? Ela vai estar acontecendo em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de família, que aconteça aí, problemas que envolvam afetividade ou coabitação. A violência doméstica pode ser de marido com as esposas, né, com a sua companheira, ou até mesmo de filhos em relação à mãe, né. A gente vê, às vezes, alguns casos até mesmo de idosos, né, de mulheres que passam, de pessoas que estão numa fase já da velhice e que sofrem algum tipo de violência causada pelos filhos, pelos netos ou pelos próprios companheiros. Essa violência também doméstica ou chamada familiar, é uma violência que acontece dentro da família, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco, como eu acabei de falar, pai, mãe, filhos, ou até mesmo de questões civil, né? Marido, sogra, padrasto ou outro tipo
de parentesco. Ou também por afinidades, às vezes por tios, por primos, por parentes mais distantes um pouco. Ou também pode acontecer uma violência familiar, até mesmo dentro de um contexto de amigos, né? Amigos que às vezes moram dentro da mesma casa, acabam cometendo algum tipo de violência um para com o outro. Então podem observar que a gente tem vários tipos de violência. A violência familiar, a violência doméstica, a violência em relação à mulher. E temos aí, né, além dessa violência verbal, que às vezes a pessoa é exposta, a gente tem a violência física, quando acontece realmente as agressões. Essa violência física, quando ocorre um dano, ação ou até mesmo omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. Hoje nós temos crianças e idosos que às vezes ficam em algumas situações de vulnerabilidade. Então, uma criança mesmo, o que seria uma violência física? A criança ela pode sofrer de uma violência física quando ela, um pai, uma mãe, pode bater com uma intensidade maior, né? Onde fiquem marcas pelo corpo, ou até mesmo uma violência, a gente vai ver, que é a violência psicológica, onde a criança ou a pessoa ela tem danos e sofrimentos psíquicos, quando alguém vai acometendo essa violência verbal com essa pessoa e ela vai tendo, ficando doente emocionalmente. A violência física, a gente, inclusive vocês veem aí, são situações onde expõe, onde a pessoa machuca o outro, né? Onde a pessoa fica, isso pode acontecer com crianças, com idosos, com mulheres, ou até mesmo com homens, né? Às vezes os homens também sofrem um tipo de violência física também. A violência institucional. O que seria essa violência institucional? Seria um tipo de violência motivada por desigualdades de gênero, ético, raciais, econômicas, predominantes em diferentes sociedades. Essa violência institucional, ela pode acontecer também, né? A gente traz isso para vocês, mas pode acontecer dentro da corporação. Aí entre os pares de vocês, essa violência ela pode ocorrer. Onde acontecem as desigualdades, essas desigualdades, elas se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas, dentro dos aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades. Então a gente traz para vocês esse tipo de violência institucional e você precisa sempre estar pensando, né? Será que eu estou sendo violentado? Até que ponto isso me afeta ou não? Até que ponto que essa situação é uma violência contra a minha pessoa? Uma violência de danos morais, éticos, que envolvam questões profissionais? Então é importante a gente sempre estar tendo a empatia, estar olhando o outro, se colocando no lugar do outro, né? E pensando, será que eu não estou também cometendo um tipo de violência com um colega, com um superior, com alguém da minha família, né? Essas reflexões elas têm que ser diárias. A violência moral, o que seria? Seria uma ação destinada a uma calúnia em si, a uma difamação, injúria entre as relações de honra, de reputação da mulher ou até mesmo de qualquer outra pessoa. Então a violência moral é tudo aquilo que alguém vai estar me difamando, causando uma injúria, me caluniando. Pode acontecer, aqui eu trago em contexto da mulher, mas isso pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, inclusive vocês que trabalham dentro aí da instituição, da corporação. A violência patrimonial, o que seria? Vocês veem que a gente tem vários tipos de violência.
A violência patrimonial seria um ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens, valores. Essa violência patrimonial, ela pode ocorrer, por exemplo, um roubo, né? Alguém me assalta, alguém rouba minha casa, ou no meio da rua, me rouba um celular, me rouba um dinheiro, um bem patrimonial. A gente pode estar se reportando que eu sofri um tipo de violência patrimonial, onde houve uma retenção, uma subtração, uma perda de algum item em que era meu de posse. A violência, né, falei agora há pouco sobre a violência psicológica. Hoje a gente tem várias situações dentro desse contexto, né, a minha disciplina com vocês é de saúde mental, que é essa preservação, que vocês fiquem bem, com uma boa sanidade mental, né. Então o que que seria essa violência psicológica? Seria uma ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, os comportamentos, as crenças e decisões de outras pessoas, de outra pessoa, por meio de uma intimidação, de uma manipulação, de uma ameaça direta ou indireta, uma humilhação, um isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, ao desenvolvimento dessa pessoa, pode ser considerado como uma violência psicológica. Então, até que ponto eu estou com uma boa sanidade mental? Até que ponto que eu me sinto violentado psicologicamente, né? É lógico que a gente não vai sair e também tendo desequilíbrios com qualquer situação que aconteça. A gente precisa ter também uma boa resiliência, né, em relação a essas questões de violência, que é exatamente isso, tentar filtrar as coisas que as pessoas falam, né? A gente não pode também nos tornar fracos diante de algumas situações. Então, sempre estar trabalhando essa resiliência para mim conseguir controlar e equilibrar esses danos que podem me acontecer. A violência sexual complexa, né, é uma ação que obriga uma pessoa a manter contato físico, a um contato sexual, físico, verbal, ou a participar de outras relações sexuais com o uso da força, da intimidação, da coerção, da chantagem, do suborno, da manipulação, da ameaça ou de qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. A gente tem casos aí na mídia, né, de algumas questões de violência sexual, às vezes de famosos mesmo, né. Então, assim, tudo precisa haver um consentimento. Até onde que o outro permite que eu avance, né? Quando a gente fala de violência sexual, é tudo aquilo que foge e que se torna uma obrigação, né? É uma situação que eu não queira e que eu esteja forçada a passar por determinada situação, isso pode ser considerado uma violência sexual, onde alguém me force a alguma situação em que eu não esteja à vontade. Então, considera-se como violência sexual também o fato do agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. A gente vê também, já teve várias situações, às vezes, aí na mídia, de algumas situações passadas, de colegas, né, grupos, forçarem alguma pessoa a participar de algumas situações, de situações sexuais, onde são obrigadas a participar dentro desses grupos, né, onde elas ficam expostas. E aí a gente tem o Código Penal brasileiro, né, a violência sexual, ela pode ser caracterizada de forma física, de forma psicológica ou com ameaça, compreendendo assim como o estupro ou até mesmo uma tentativa de estupro. O atentado que é um atentado violento ao pudor e ao ato obsceno. Então, tudo aquilo que foge dos graus, sempre vou trazer isso da normalidade, onde alguém força,
né, obriga alguém a fazer algo que ela não queira fazer, ela pode estar passando por algum tipo de violência. Então tudo aquilo que é obrigatório, onde me causa um desconforto, tem alguma coisa errada, né. A gente precisa sempre estar atento aos limites, ao respeito de até onde que eu posso avançar ou não em relação a outra pessoa. Para indivíduos com transtornos psicóticos, volto aí com as questões da psiquiatria. Considera-se que a condição psicopatológica por si é um fator potencial na precipitação de comportamentos disruptivos, de atos violentos de uma forma geral. Existe aí reconhecimentos bem violentos, né, que tornam a pessoa às vezes vulnerável a esses atos violentos. E eu gostaria, né, de trazer essa reflexão para vocês, diante dessa temática da violência. Falamos aí na aula anterior do que seria a violência, e agora eu trouxe para vocês alguns tipos de violência, e que vocês pensem, né, fica essa reflexão. Você já se sentiu violentado de alguma forma? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar que nós temos o direito de ser respeitados e tudo sempre estabelecer limites, né. Então, gostaria de deixá-los com esse questionamento. Você já se sentiu violentado? Ficamos por aqui, até mais.